Salve, salve pessoal, bem-vindos ao segundo episódio de Comida Podcast. Meu nome é Diego, eu sou estudante de nutrição pela UFRN e hoje a gente vai falar sobre suplementação. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast e nas minhas redes sociais, diego.azuaje. Eu posto conteúdo sobre nutrição e sobre saúde, entre outras coisas. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre suplementação, de forma geral, o que é, porque é um mercado que vai crescer muito nos próximos anos, quais pessoas têm prioridade, vamos dizer assim, na hora de pensar em suplementação. Hoje não é um dia para a gente pensar em valores, numa fórmula mágica que não existe. Hoje é dia de entender de forma crítica o que é um suplemento, o que é, para que serve, o que tem que ser arrumado antes de pensar em suplemento. Senão, o seu efeito vai ser bastante baixo e, cara, jogar dinheiro fora não é a coisa mais legal, não é uma melhor estratégia. Então é bem importante entender de forma crítica, tanto para o profissional, tanto para o consumidor, entender de forma mais global o que significa suplementação e espero que eu consiga ajudá-los de alguma forma. Então, primeiro quero fazer uma contextualização dos suplementos, principalmente, da indústria dos suplementos, que no Brasil, nos próximos anos, vai crescer muito, 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 muito. É uma coisa que move não é bilhões de reais, aproximadamente 1,5 bilhões de reais por ano. É uma coisa, um número bastante considerável. Nos Estados Unidos é muito maior esse número e a tendência é que a gente aumente também o consumo de suplementação. Então, por isso que eu acho que é bem importante deixar claro, primeiro, que a suplementação, que não é um medicamento. Suplementação, segundo a FDA, que é Food and Drugs Administration, tem que praticar aqui o inglês, que é a administração de comida e de alimento e drogas lá nos Estados Unidos, que é o nosso Anvisa, né? É uma substância tomada por via oral. Então, um comprimido, um pó, na forma de chá, na forma de gominha, pense em qualquer forma tomada por via oral. E o objetivo é principalmente para acrescentar um valor nutricional à dieta. E aí vem a coisa, suplemento é complemento. Então, chega para acrescentar, para adicionar um valor nutricional na alimentação, naquilo que a gente come. Pode conter macro e micronutrientes, por exemplo, de macronutrientes é a proteína, whey protein, que o principal objetivo do whey protein é obter o soro do leite da vaca e principalmente os aminoácidos. É o mais importante de obter nesses suplementos, os aminoácidos das proteínas, claro. Tem suplementação de carboidrato, por exemplo, a maltodextrina. Tem a suplementação de lipídio, por exemplo, o ômega 3. E tem os micronutrientes que, em geral, são os minerais, vitaminas, e entre outras coisas. Então, claro, e existem outras substâncias, tais como fitoquímicos, probióticos, até hormônios, que podem ser suplementados. Obviamente que aqui a gente vai falar sobre a parte alimentar, mas existe suplementação hormonal, por exemplo, a testosterona e DHEA, que são os precursores de testosterona e estrogênio. Então, nesse contexto, depois da pandemia, as pessoas começaram, não pelas melhores formas, mas começaram a se preocupar muito pela saúde. Então, queriam manter alguma nutrição mais adequada, queriam evitar caírem resfriados e, de forma geral, se sentirem bem fisicamente. Então, a parte da nutrição cresceu muito e, claro, como eu falei anteriormente, o mercado de suplementação disparou, porque
a suplementação é vendida como se fosse capaz de prevenção de gripe, por exemplo, prevenção de dores e trazer saúde geral. E aí que vem a minha crítica. A minha crítica inicial é que, infelizmente, suplementação não é recomendada como primeiro plano para prevenção de gripe ou prevenção de doenças. A primeira recomendação, padrão ouro, vamos dizer assim, é a mudança de padrão alimentar, que é feita através de um nutricionista, claro, um nutricionista qualificado, e melhorando outros aspectos da vida além da alimentação. Então, relacionamentos, através, por exemplo, de um psicólogo, saúde geral, talvez, por exemplo, ter o sono em dia, regulação de estresse, regular o estresse é muito importante. Contato com a natureza tem se visto bastante importante na questão de saúde mental. Questão financeira, claro. Então, hoje em dia é bem complicado justamente porque trabalho puxa muito puxa muito da gente e a gente fica estressado o tempo todo, fica dormindo tarde, não dorme por causa do trabalho, por causa de conseguir o dinheiro. Então, a ideia é regular esses, vamos dizer assim, esses maiores danos antes de pensar na suplementação. Porque a suplementação, infelizmente, é muito complicada de medir um efeito. Então, vamos lá. No mundo ideal, de fato, os suplementos não são necessários. Ou seja, se a pessoa se alimenta direitinho, dorme direitinho, controla o estresse direitinho, mantém essa homeostase ao dia, idealmente as pessoas não precisam. Porém, claro, a gente não quer apenas ficar vivo. Tem outros objetivos além de manter a saúde e prevenção de gripe. Então, a gente pensa também em performance, outro motivo pelas quais as pessoas compram suplemento. Inclusive, teve um levantamento nos Estados Unidos que a grande maioria das pessoas que tomavam pelo menos um ou mais suplementos por dia não precisavam. Era gente que estava bem nutrida, que tinha maior acesso à educação, tinha maior acesso a uma alimentação saudável, cuidavam direitinho de outros aspectos da saúde que a gente comentou agora, né? Saúde mental, saúde financeira, saúde física, e que de fato não precisavam. Então vamos entender quais são esses suplementos mais consumidos. A gente tem os multivitamínicos minerais, tem o cálcio, tem a vitamina C, óleo de peixe, pensando, claro, no ômega 3 principalmente, probióticos, vitamina D, glicosamina, blá 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 blá. Tem creatina, claro, whey protein. Tem muitos suplementos que estão sendo utilizados e que, às vezes, a grande maioria das vezes, mais da metade das vezes, segundo esse levantamento, são desnecessárias. É jogar dinheiro fora, fazer xixi caro. E as pessoas tomam porque justamente melhora, dizem que melhora a saúde e tal. Vamos lá. Eu quero deixar algo claro. Eu não sou contra a suplementação. Eu sei que eu vou falar muito sobre isso aqui, mas eu não sou contra suplementação. Não dá pra ser contra, cara. Não dá pra ser contra. A minha crítica à suplementação é que é vendida como se fosse obrigatória. E não é. Então, de fato, tem públicos que precisam tomar suplementação, tais, por exemplo, como os idosos, que precisam, por questões metabólicas, de mais proteína, para se manter, não é nem ganhar, é manter pelo menos. Precisam do dobro de proteína e, por exemplo, o whey protein pode ser uma baita ferramenta nesses casos para baterem a proteína diária. Então a gente está pensando em média 2 gramas por quilograma, 2 gramas de proteína por quilograma da pessoa idosa para manter de forma saudável esse corpo funcionando, questão muscular. Então, creatina também é importante para evitar a perda de massa magra nas pessoas idosas. Então, por exemplo, o público de grávidas, futuras mães, a gente pensa, claro, entre outras coisas, repito, suplementação é para suplementar. A gente pensa na suplementação de metilfolato. Por que metilfolato?
porque é o composto ativo que é muito importante para fechar o tubo neural e evitar a coluna bífida nas crianças. Então, eu não sabia disso, soube há pouco tempo por um colega da profissão. O Estado decidiu que era obrigatório que fosse fácil a obtenção de folato. Então, botaram nos pães, botaram nas farinhas de forma geral, tem folato. Você vai lá, vê os ingredientes, tem folato adicionado. Só que muitas pessoas, não sei exatamente quantas pessoas, porcentagem de pessoas, não conseguem, não tem uma enzima capaz de transformar esse folato no composto ativo, que vai ser útil nesse contexto, e transformar no metilfolato. E, e ainda bem que a suplementação de metilfolato é econômica, é relativamente, tem um custo-benefício muito alto, então é muito recomendada de fato. O metilfolato não é bom deixar na sorte, simplesmente botar folato, porque a criança, o futuro adulto, pode nascer com problemas na coluna e trazê-lo já com coluna bífida. Pessoas vegetarianas e veganos é importante a suplementação de proteína, porque não consomem os aminoácidos, os 9 aminoácidos essenciais. A proteína da soja, por exemplo, não é considerada uma proteína completa, porque falta a ela triptofano e deixa as proteínas vegetais, geralmente quando comparadas à proteína animal, com baixo valor biológico. Não tem todos os aminoácidos essenciais, é considerada, os 9, né? É considerada um composto biologicamente incompleto. Então, proteínas vegetais são consideradas proteínas incompletas, porque não possuem todos os aminoácidos essenciais. Porque a gente tem dois tipos de fonte de proteína, que é a vegetal e a animal. A animal, ela é biologicamente completa, porque contém os nove aminoácidos essenciais, e que são aqueles que o nosso corpo não produz, se a gente precisa adquirir através da dieta, e os não essenciais se a gente consegue produzir no nosso próprio corpo. Então, a proteína da soja não tem nem metionina, nem cistina, e é importante manter esses níveis adequados, né, nessa população. Então, é importante, de fato, a suplementação através de outras formas para que a pessoa não tenha nenhum problema. E, claro, de outras vitaminas que são adquiridas principalmente por fontes animais. Então, nesses casos, pode ser importante e necessária a suplementação para evitar um quadro de hipovitaminose, que é pouca, que é menos vitamina do que o adequado numa pessoa normal. Então, vamos lá. Esses são exemplos que, de forma geral, precisam, é importante a suplementação. Mas, claro, não é apenas por necessidades fisiológicas que a gente toma suplementos. Tem outras questões, que é o marketing, é a marca, é o status que o suplemento supostamente dá para o pessoal. Então vamos falar de um pouquinho dos suplementos que as pessoas mais tomam. Naquele levantamento que eu falei lá no início, o principal suplemento que as pessoas tomavam era multivitamínicos. E como eu falei, a maioria das pessoas que tomava não precisava. E infelizmente nessa população não houve um efeito atribuível à suplementação de multivitamínicos a desfechos como saúde. Porque, repito, suplementação é complemento, não é a base. Então, não houve diminuição da obesidade, por exemplo, não houve redução de diabetes, não houve redução de câncer, entre outras doenças, não houve, simplesmente. E nesse contexto, só para falar rapidinho ainda dos multivitamínicos, a grande maioria deles possuem uma baixa, principalmente daqueles que vêm feitos em laboratório, manipulado. Vem com menos vitamina do que o rótulo diz. É claro que, por exemplo, quando você vai para uma farmácia, teoricamente,
esse suplemento que você vai comprar foi analisado pela Anvisa, por outros órgãos de vigilância sanitária, para ver se de fato tem esses vitaminas, esses minerais que supostamente diz que está na rotulagem, mas de forma geral, a biodisponibilidade desses multivitamínicos é muito baixa, é muito ruim, infelizmente. Por que é muito ruim? Primeiro vamos definir o que é biodisponibilidade. É a absorção de um composto ativo. Então, quando você toma comprimido de multivitamínico, por exemplo, ele vai até seu estômago, entra em contato com os ácidos estomacais e depois vai para o intestino. Lá no intestino vai acontecer principalmente processos de absorção. É claro que depende de vitamina para vitamina, mas de forma geral é no intestino que acontece. E quando o intestino absorve, por exemplo, uma vitamina, a concentração no sangue aumenta. Depois que aumenta a concentração do sangue, ela vai ser metabolizada, claro, vai para o fígado, é metabolizada, tal. Depois vai ser excretada através, por exemplo, da urina ou das fezes. Então a concentração diminui. Então, vamos repetir. Você toma comprimido com, vamos supor, magnésio. Ele vai para o seu estômago, entra em contato com os sucos gástricos, depois vai para o intestino. Lá no intestino, ele vai ser absorvido pelas suas células intestinais, chamadas enterócitos. Vão puxar o magnésio para a corrente sanguínea. Quando você puxa o magnésio na corrente sanguínea, sua concentração aumenta. Você concorda comigo? Está dentro da corrente sanguínea, sua concentração aumenta. Quando o magnésio está no sangue, ele vai passar inevitavelmente pelo fígado, onde vai ser metabolizado, convertido em outras coisas. E depois de metabolizado, a concentração já começa a cair, claro. E depois vai ser excretado através da urina ou das fezes. De forma geral, é isso que acontece com medicamentos, com alimentos. Então, tem alimentos, por exemplo, que têm baixa biodisponibilidade, que é justamente isso. Tem suplementos que têm baixa disponibilidade. E, claro, a gente quer que sejam absorvidos e que sejam utilizados. A gente não quer um suplemento que você tome e saia nas fezes sem ser absorvido. A gente quer que seja absorvido. Então, por que os multivitamínicos têm baixa biodisponibilidade? Porque eles são competitivos. Então, se eles entram no mesmo canal, você concorda comigo que quem entrou primeiro, vamos dizer assim, se garantiu, e quem não entrou se mantém ainda sem ser absorvido. Então, como são muitos minerais que a gente toma e vitaminas que a gente toma no multivitamínico, tem concentrações que não vão ser aproveitadas. Então, entender esse contexto de biodisponibilidade e são quais suplementos têm alta biodisponibilidade é muito importante na hora do nutricionista, do profissional, receitar uma determinada suplementação. Tem que ver horário, quais alimentos vão consumir. É quase um jogo de xadrez, sabe? Essa pessoa vai se alimentar naquela hora, então é importante que esse suplemento entre. É importante que nesse contexto esse suplemento entre nesse horário, por isso, isso, isso. Tem que ter uma justificativa baseada em evidência. E justamente por isso, cara, isso aqui é uma crítica para mim muito, muito forte. Tem uma forma de atuação dentro da área da saúde que se chama saúde baseada em evidência, que tem 3 pilares, que é a evidência, a preferência do paciente e a expertise clínica. Então, a evidência, é claro, a gente tem que estudar por exemplo, quais são os melhores whey proteins, quais são as melhores creatinas e por quê, quais são o que sei lá, cara, beta-alanina e para que funciona, para qual contexto funciona. Então a gente tem que ter evidência, mas tem 2 pilares igualmente importantes, que é a preferência do paciente. Então, cara, o paciente já toma colágeno, cara. O paciente toma colágeno. E aí, você vai tirar o colágeno dele? Tá entendendo?
Porque colágeno é uma proteína que não é considerada completa biologicamente, porque falta um aminoácido essencial, que, se mal não me engano, é triptofano. Então já é uma proteína incompleta, não vai ajudar na sua. Já tem, colágeno é complicado, né? Porque tem muitos artigos que são patrocinados pelas próprias marcas. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Isso aqui é real. É patrocinado pelas próprias marcas para mostrar um efeito surpreendente na pele, tudo isso aqui na prática não é visto. Que o paciente, por exemplo, tome uma cápsula de colágeno na manhã, para a pessoa pode ser o início de uma rotina, um pilar de rotina, de que depois que eu tomo meu colágeno, eu vou para academia, eu cuido melhor as minhas refeições. E tirar o colágeno, cara, mesmo parecendo difícil e, cara, parecendo óbvio em questão das evidências, é uma preferência do paciente, cara. Então, eu ainda não sei como fazer isso, acho que tenho que aceitar que não vou ganhar tudo, mas a minha tarefa como profissional é falar assim: ó, não tem muita evidência com relação ao colágeno, mas se você quer deixar o colágeno, pode deixar, não posso fazer nada. Eu não posso obrigar o paciente a fazer aquilo que eu acho, sabe? Isso é muito importante. Isso vale também em questão de dieta, é questão de tratar a saúde. A preferência do paciente é muito importante. Então, culturalmente, o cara toma um shot na manhã porque o vovô toma há 20 anos. O mesmo shot de cúrcuma, limão e não sei o que. Cara, comprovadamente não tem nenhuma evidência que comprove que isso vai melhorar o perfil metabólico do paciente de uma forma clinicamente relevante. Porém, quando ele toma esse shot, o paciente se sente melhor, vai para academia, entendeu? É complicado. E claro, expertise clínica para entender isso que estou falando. Eu ainda, claro, sou estudante, não tenho, ainda nesse momento que estou gravando, não tive nenhum contato clínico, mas é uma coisa que com o tempo com o passar dos anos, eu irei entendendo melhor. Então, cara, não adianta. Primeiro, não adianta ser negacionista. As pessoas vão seguir comprando suplementos, as pessoas vão tomar mais suplementação de coisas que nem precisam, pessoas que já batem proteína e vão querer que você deixe o whey protein. Deixa, deixa, cara. Deixa assim, é óbvio, cara, que idealmente as pessoas, através do seu padrão alimentar e tudo, e o sono direitinho e tal, não precisariam de suplementação e não precisam de suplementação. Porém, cara, tem outros fatores e, como eu falei, tem um marketing que é muito relevante nesse contexto. As pessoas acham que precisam e realmente não precisam, cara. E vão e compram, e não compram um suplemento de R$ 2, né? Compram um suplemento de R$ 200. Um bom whey protein de R$ 200. Tem colágeno, compra colágeno caro, e compra gominha, e compra creatina, sabe? E aí? Preferência do paciente. Tem que respeitar. Cara, é difícil, sabe? É difícil, mas bom. É importante até pro vínculo terapêutico. Então não adianta ser negacionista. Então eu acho que o nosso papel, agora eu tô falando a minha opinião, é entender o que cada um faz, entender o que cada suplemento faz. Então, repito, hoje não vou falar creatina funciona, não. Esse não é o objetivo do vídeo hoje. O papel do nutricionista é muito de entender primeiro, o que funciona para esse contexto, para o contexto do paciente, entender o que cada suplemento faz e, cara, dar o braço para torcer, cara. Não tem, infelizmente, não tem muito o que fazer. Tenta ter a melhor evidência, se manter atualizado, mas, cara, pessoas querem tomar suplementação. Então, vamos lá. Resumão. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou, uma coisa mais pensamento ativo. Suplementação é complemento. É o nome do vídeo. Já falei aqui umas 4 vezes, mas suplementação é complemento, não é a base. Tem as coisas da base, daí vem a palavra básico, fazer o básico, fazer a base. A ideia dos suplementos potencializar. Cara, infelizmente, não serve para prevenção de gripe. Eu gostaria que funcionasse, mas não funciona. Não adianta chorar.
dados são dados. Tem público que se beneficia ou pode se beneficiar de uma boa suplementação. Então, cara, suplementação é uma ferramenta muito importante na prática clínica. Se negar a isso é irresponsabilidade. De forma geral, cara, é essa ideia crítica de que sem sensacionalismo, cara, sem muito marketing, estudando direitinho, estudando o contexto, você já vai chegar muito longe, cara. Seguir estudando, seguir se atualizando. E de forma crítica, pensar, entender a preferência do paciente, já é bem importante. Esse episódio pode ser complementado com o primeiro, já que lá a gente fala sobre o que a gente come. Então, vai lá, dá uma olhadinha, me deixa o que você achou. E prontamente, daqui a pouquinho, a gente estará em mais um episódio de Comédia Podcast. Então, agradeço demais a sua atenção. Hoje é muito importante. E espero que você tenha aprendido algo. Espero que você tenha entendido melhor um pouquinho a ideia dos suplementos, porque a gente consome. Então, por enquanto é isso. Valeu, valeu, galera. Tchau.